E a história agora é a seguinte: de sacoleira a empresária digital de sucesso. A minha entrevistada de hoje resolveu empreender no ramo da moda com marca e criações próprias. Ela é Fabiana Siqueira, seja muito bem-vinda. De onde você fala, Fabiana? Alô, Falo do Fabiana? Rio de Oi. Janeiro. Tá me Fala... ouvindo? Tô sim. Fala do Rio de Janeiro. Isso, do Rio de Janeiro. Muito bem. Fabiana, como é que é essa história? Quando que você decidiu empreender? Em que situação foi? Eu fiquei desempregada no ano de 2013, se eu não me engano. E aí, com a dificuldade de me recolocar no mercado, eu decidi empreender. Na época eu era noiva, né? Ainda não era casada. E aí o meu noivo falou: Fabiana, vamos fazer alguma coisa para você não ficar parada. E naquela época nós decidimos investir na área de sapataria, né? Na verdade, calçados, mas não deu muito certo. E aí, de lá para cá, nós tentamos algumas outras opções, até que houve a possibilidade de empreender no ano de 2018, revendendo peças do Brás, né? Uhum. Que uma amiga nos sugeriu que nós começássemos com esse projeto. E aí, de lá para cá, muitas coisas aconteceram até que nós chegássemos hoje no e-commerce de moda, que é a Bambu. Pois é, Fabiana, para quem não conhece o Brasil mais especificamente, né, o Rio de Janeiro e São Paulo, então você saía do Rio de Janeiro e ia para o Brás, que é um bairro Isso, tradicional em São Paulo, onde isso, muitas confecções têm galpões lá, né, com marcas próprias e também o tal do private isso. label, que elas terceirizam, vamos dizer o seguinte: você faz a sua coleção e coloca uma etiqueta da sua coleção lá, Exatamente. também tem isso lá. Elas fornecem para grandes lojas, lojas multimarcas, então é um centro de moda mesmo em São Paulo, em que principalmente a compra é feita por atacado, então é para atender o Exato. lojista mesmo. Então você tentou com a sua primeira iniciativa empreendedora os sapatos, acabou não dando muito certo, você foi então vender roupas. E aí essa função a gente chama o nome, né, popularmente falando aí, de sacoleira, que viaja, Exatamente. compra a roupa que vem em sacola, em malas e leva para revender numa loja, né? Você revendia na sua própria loja naquela época? Ou assim, era É, entre as amigas? nós montamos um box, né, aqui no Rio. É muito comum pequenas galerias com espaços de 2 metros por 2 metros, que a gente chama de Tá. box, na Uhum. região próxima onde eu resido. E nós vendíamos ali. Inicialmente não estava dando muito certo, né? Uhum. Eu cheguei a pensar em fechar, Hum. mas em uma dessas viagens que eu fiz ao Brás novamente, que tinha um estilo bem diferenciado, mas uma moda mais atemporal. E nesse período, eu já tinha fechado o box porque não estava dando muito certo e estava tentando empreender em feiras de moda no Rio, né? Porque tem Uhum. algumas feiras bem bacanas aqui no Rio de Janeiro, feiras grandes. E eu decidi pegar 10% do valor que eu tinha e investir nesse estilo que eu achei diferenciado. E nesse evento em que eu expus essas peças, eu vendi muito rapidamente esses modelos e entendi que o meu nicho estava ali, né? Uhum. Então, eu comecei a centralizar praticamente 100% dos meus produtos com esse estilo, ainda revendendo, somente em eventos, em feiras. E no final do ano de 2019 para 2020, eu decidi arriscar confeccionando algumas peças. Hum. No ano de 2020, a gente tentou abrir uma loja física num shopping, aqui no Rio de Janeiro, um shopping de pequeno porte, mas ainda assim nós entendíamos que não estava funcionando muito bem. Como a gente já tinha um engajamento bem legal nas redes sociais, porque fazíamos investimento, Uhum. entendemos que o ideal é que nós focássemos ali. De lá para cá, em parceria com meu sócio, que é meu esposo, Uhum. começamos a estudar o mundo dos e-commerces, né, e dos anúncios patrocinados, onde ele hoje é o responsável, e trocamos a loja física pelo e-commerce. Olha, a gente está falando de que período de tempo, né? Quantos anos se passaram desde do momento que você ficou desempregada e abriu a sua loja marca de sapatos até o dia de hoje? Do ano de 2013 Uhum. até hoje. Eu fiquei desempregada, eu saí do mercado no ano de Ou 2013. seja, 10 Eu tinha anos. bastante experiência na área que eu trabalhava. Que era qual?
que é na área de energia, né? Eu Ah, tá. trabalhava numa empresa que prestava serviço para uma companhia de energia. Tá. Eu tinha bastante experiência na área administrativa, eu era o braço Ah, sim. direito do dono da empresa, Uhum, mas eu não tinha formação. uhum. Então, quando a empresa foi obrigada a fechar as portas e eu tive que voltar para o mercado, meu currículo era muito bom. Entendi, Mas mas como eu estava não tinha graduação, especializado naquela empresa, né? Não tinha uma formação exatamente. mais genérica que outras empresas pudessem te absorver. Aí então você teve a confecção de sapatos, aí você foi, né, atuar como sacoleira, depois você foi ser representante, não deixa de ser, atuando em feiras de moda, né? Sim. Comprando e revendendo especificamente. Aí você criou a sua confecção, ou seja, em 10 anos você teve 4 tentativas empreendedoras e essa última deu muito certo. O que Muito você certo. precisou de investimento para ter a tua própria confecção? Você foi atrás de máquinas ou você terceirizou? Como é que foi aí essa passagem para esse negócio de sucesso? Como eu falei, no final do ano de 2019, eu fui procurar nas redes sociais, mais especificamente em grupos de redes sociais, profissionais que pudessem me orientar, porque eu não tinha nenhum conhecimento sobre confecção. Então, eu encontrei uma costureira, na verdade, uma dona de uma facção, né, que é o nome que se chama Próximo, onde eu resido, porque eu queria que tudo fosse muito próximo para que eu tivesse essa facilidade. E ela começou a me dar o passo a passo. Fabiana, você precisa de uma modelista para que você possa criar os seus modelos, né, tirar do papel. Você precisa de um cortador. Então, essa pessoa que tinha essa facção, ela começou a me orientar e, inicialmente, toda a nossa produção era terceirizada, né? Costura, corte, estamparia, modelagem, tudo terceirizado. Nesse ano de 2022, com o aumento das vendas e também com ampliação do nosso espaço físico onde a gente gera a nossa empresa, nós começamos a investir em maquinários para que a gente pudesse trazer parte da nossa produção para a empresa, com máquinas de costura de primeira linha, máquinas de corte e alguns outros utensílios que nos ajudam em parte dessa produção interna. Onde veio esse dinheiro, Fabiana? Porque você contou pra gente que estava num ciclo de várias tentativas, né? E de onde veio esse capital? Como eu falei, na época, hoje, o meu esposo e na época meu noivo, o Daniel, ele é funcionário público, né? Tá? Funcionário público do estado do Rio de Janeiro. Então, todas essas tentativas e reintentativas eram com o investimento dele, ou algum capital que ele tivesse guardado, ou algum também, chamados empréstimos consignados, né, que são aqueles Ah, sim, descontados em sim. Em folha. folha de Então, o nosso pagamento. patrocinador inicial sempre foi o Daniel, que hoje é o meu sócio e meu esposo. Entendi, entendi. Porque essa é uma grande dificuldade do empreendedor brasileiro. Ainda na edição de ontem nós falamos um pouco sobre isso. A dificuldade de se conseguir crédito no mercado, né? Principalmente o pequeno empreendedor. Então você tinha uma pessoa empregada, com uma carreira estabelecida, né? Então para o banco é Sim, mais seguro emprestar até esse tipo de empréstimo que debita na folha de pagamento. Quem não consegue exatamente. pagar, né? Já ali retém na fonte, né? Muito bem. E, Fabiana, e aí, daí para o e-commerce, mais uma adaptação, né? E aí você teve dificuldade nessa adaptação aí para o digital? Como é que você conseguiu alavancar suas vendas no digital? Foi pela rede social ou o site? Inicialmente foi por redes sociais. Na verdade, eu sempre tive uma habilidade muito grande nessa parte tecnológica e não foi muito difícil para mim criar um ambiente visualmente agradável e legal, que as clientes pudessem olhar e ver que aquele produto era um produto bacana. Quando eu comecei a divulgar essas peças que eu revendia nas redes sociais, elas já tiveram uma visibilidade grande em todo o Brasil, né? Eu peguei algumas Certo. imagens prontas do meu fornecedor e com alguns anúncios que eu mesma fazia, eles começaram a ter uma visibilidade muito grande. Como eu falei, o Daniel nos ajuda nessa parte Que é o seu sócio e seu marido. Exatamente. Ele também, como é funcionário público, passou a ter uma capacidade muito grande para estudar, enfim, ele Entendi. começou a ver muitos vídeos na internet, cursos, e ele foi ampliando Ampliando esse mundo esse digital, né? alcance.
Fabiana, Exatamente. o nosso jornal é muito curtinho. Você fala muito bem, eu já entendi que você tem muito mais história e mais detalhes, é generosa também para compartilhar a sua história com a gente. Vou te indicar para um dos nossos programas aqui para você contar Obrigada. a sua jornada empreendedora, viu? Por hora foi muito inspirador, orientador também, tenho certeza de que serviu para a nossa audiência. Prazer em te conhecer, um beijo grande, viu? Sucesso! Beijo, Milena. Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço para toda a equipe. Abraço, até a próxima. Isso aí.